Discovery Houston, negative return. Sejam bem-vindos a mais essa aula e agora eu vou mostrar para vocês ferramentas que vocês vão utilizar o tempo inteiro aqui no Photoshop. Que no caso a barra de ferramentas é essa aqui do lado, beleza? A primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, que a gente chama de Move Tool. E o atalho para você chegar até ela é o V. Eu vou ainda ter uma aula explicando sobre atalhos, tá bom? Mas vamos primeiro de tudo liberar essa camada aqui para vocês entenderem para que serve. Essa ferramenta aqui serve para você mover qualquer objeto. Então todos os objetos que você tem na tela, que você tem a pretensão de mover eles de lugar, você vai utilizar essa ferramenta aqui. Atenção ao detalhe. Essa ferramenta Auto Selection, ela serve para, vamos supor, você tem aqui 50 camadas. Quando você tiver 50 camadas, você quer pegar uma camada específica, você tem que descobrir qual que é aqui. Você clica nela, e aí você clica em cima do seu objeto e automaticamente o seu objeto vai ser selecionado. A gente já está utilizando isso aqui mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas tem que ficar atento a se essa ferramenta aqui está selecionada ou não, porque se caso ela estiver selecionada, mesmo que você selecione a sua camada aqui, no objeto que você clicar, você vai automaticamente... É melhor dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Se eu tiver com essa ferramenta selecionada, eu clico aqui no preto, ela automaticamente seleciona ele. Agora, vamos supor, eu selecionei aqui a nossa camada. E se eu tentar mover, mas eu estiver clicando no de cima, ele vai pegar o de cima. Beleza? Outra ferramenta muito interessante é a ferramenta de Artboard Tool. Na aula anterior a gente falou sobre Artboard, mas a gente não chegou a se aprofundar nele, tá? A gente vai ter uma aula sobre Google Display, onde a gente vai utilizar os Artboards, vocês vão entender melhor essa parte. Mas vamos supor, você começou o seu projeto sem Artboard. No momento em que você mantém aqui pressionado e seleciona Artboard Tool, você vem e cria aqui um Artboard. E o que ele faz para você é criar uma prancheta. Então agora você já não tem mais a sua camada separada. Você tem uma prancheta que tem algumas funcionalidades diferentes, a gente vai se aprofundar ainda, mas não agora. Só que eu particularmente não gosto muito do trabalho com pranchetas no Photoshop, porque ele cria muito arrasto, tá? Mas ele ainda tem a sua utilidade, a gente ainda vai utilizar muito. E aí você consegue, por exemplo, duplicar aqui, você consegue criar a prancheta para cima, para baixo, para o lado, você consegue definitivamente criar uma gama imensa aqui de pranchetas, é bem interessante assim. Ok. Agora a gente tem aqui a ferramenta de seleção por marca. Eu esqueci o nome dessa informação aqui, mas basicamente ela funciona assim. Você tem aqui diversas possibilidades, que é a seleção em retângulo, a seleção em elipse, a seleção em linha horizontal e a seleção em linha vertical. A gente vai utilizar principalmente o quadrado e o retângulo quando a gente tem algum objeto e a gente quer necessariamente cobrir uma parte específica da nossa imagem. A gente ainda vai ter muito uso para isso aqui. A gente tem essa ferramenta aqui, que seria a ferramenta de Polygon Tool. Ela, no caso, é uma ferramenta de laço que você clica, tá vendo? Ó? Você vem aqui, clica, e ela cria uma seleção depois para a gente. Clicou, 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 e é tudo reto. Você tem aqui uma outra também, que é uma seleção que ela é baseado no objeto em vigência. Tá? Você consegue circular um objeto aqui para ele fazer uma seleção. Tem um uso bem interessante para isso aqui, nas versões mais recentes do Photoshop. Okay? E o Magnet Tool é que, caso você tenha uma imagem, você consegue fazer uma seleção levando em consideração o contorno dessa imagem. Mas atualmente essa ferramenta ela já é menos usada porque a gente tem informações atuais mais interessantes. Você tem aqui a ferramenta de seleção por mágica, né, a varinha mágica, a seleção por varinha mágica, que no caso você clica aqui, ó, ela faz uma seleção ao redor do seu objeto. Vamos supor, temos dois objetos aqui, um deles sendo preto, e aí a gente quer selecionar só a parte branca do nosso objeto. O que acontece? Você vem com ele aqui, ele seleciona só essa parte aqui. Ele pega uma área chapada completa. Para você regular ela, você vem nessa questão de tolerância aqui. Quanto menor a tolerância, maior a área de cobertura que ele vai pegar. Quanto maior a tolerância, significa que ele vai tentar ser o mais específico possível dentro daquela cor. Algumas coisas podem não ficar muito claras, mas é importante eu passar isso aqui para você, porque lá mais à frente, quando a gente pegar as ferramentas, eu já vou só pegar e usar a ferramenta, que aí você vai entender o uso prático dela. Mas sem entender para que serve cada uma é importante também. Beleza, muito bem. A gente tem aqui a ferramenta de Crop Tool, que seria a ferramenta de corte. E ela funciona de duas formas principais. Uma é dessa forma aqui, que você consegue, tá vendo? Criar um recorte dentro da sua imagem. Então, antes, a minha prancheta, no caso, a minha área de trabalho,
Se antes ela tinha um tamanho X, agora ela tem um tamanho Y quando eu clico na Crop Tool. Caso eu tenha uma seleção feita, você vem na Crop Tool, o que ela faz? Ela recorta aqui pra gente automaticamente, tá? A gente vai entender algumas coisas da seleção ainda que são muito importantes, beleza? Uma coisa importante sobre a Crop Tool. Quando você seleciona a Crop Tool, caso você faça aqui uma seleção e recorta, você tem que selecionar aqui, ó, Delete Cropped Pixels. O que isso significa? Se caso isso aqui tiver selecionado, isso significa que se eu apagar aqui, se eu der o Enter, ele vai apagar a informação que estava aqui fora. E acaba que, nesse sentido, eu apaguei tudo que estava aqui fora. Se caso eu não selecionar aquela informação, o que acontece é que eu vou cortar aqui a minha imagem, mas ela vai manter a minha informação anterior, porque ela é baseada nessa parte de fora aqui. Essa parte de fora vai estar mais aprofundada, eu vou aprofundar melhor na parte atalhos de teclado mais importantes, mas por agora é importante saber que existe uma diferença entre a imagem e isso aqui, ó, essa seleçãozinha que aparece aqui pra gente, tá? Do Ctrl T. E aí, um outro uso que a gente tem para essa ferramenta de Crop Tool seria as ferramentas de Slice, ou seja, fatias. A gente vai utilizar muito essas fatias aqui, ainda mais na parte lá onde a gente vai fazendo carrossel, quando a gente precisar recortar determinadas partes. Vocês vão entender melhor o uso dessa ferramenta aqui, que é bem interessante, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Então a gente vai chegar nela ainda, tá? Mas os dois usos principais são de fatia e Crop Tool. É porque tem pessoas que negligenciam essa questão de ferramentas e já vai passando direto para ação. Eu prefiro primeiro preparar o terreno para ficar tudo muito bem explicado. Beleza? Essa ferramenta aqui a gente vai acabar utilizando menos, então por agora eu não vou falar dela. Essa aqui é a ferramenta de Eyedrop Tool, que seria a ferramenta de você selecionar a cor relativa a essa questão aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas basicamente o que essa ferramenta faz é pegar a cor do objeto em vigência para a gente conseguir pegar a cor dela e ela se tornar a cor nossa principal ou secundária aqui, beleza? Vocês observem que quando eu clico, ela automaticamente puxa a cor aqui para baixo. Bacana, agora a gente tem a ferramenta de... Essa ferramenta ela é mais utilizada para a gente poder retocar algumas partes da imagem, fazer correção de pele, a gente vai chegar lá ainda. Essa aqui é a ferramenta de Brush Tool, que seria o lápis, né? E nesse caso o lápis está aqui em branco. Vamos só mudar a nossa cor aqui para preto. E aí o que ele faz é pintar. Você tem algumas possibilidades de lápis aqui, a gente vai chegar lá ainda. Mas basicamente você consegue fazer o lápis duro, o lápis soft e tem alguns outros lápis aqui, ó. E aí a ferramenta pincel nos dá diversas possibilidades, do que a gente utiliza bastante também. A gente coloca luz através disso aqui e muitas outras coisas legais. Tem a ferramenta de carimbo, que também está mais relacionada à questão de correção de imagem. Inclusive ele dá para a gente um mini tutorial do que cada ferramenta faz aqui do lado, caso vocês tenham dúvidas. Ok? Essa aqui é a ferramenta de correção através de histórico do pincel. Também vamos utilizar mais na parte de retoques de imagem. A gente tem aqui a ferramenta de borracha. Vamos supor, a gente veio aqui com o nosso pincel e a gente criou um texto aqui. O que a ferramenta de borracha vai fazer? Ela vai simplesmente apagar aquilo que a gente fez. Nesse caso, a borracha está negativa. Calma. Vamos vir aqui e vamos apagar. Mas espera aí, por que está ficando preto? Na verdade, não é que está ficando preto. É que a gente está apagando a nossa imagem aqui em cima. Tanto é que se a gente tirar a imagem de baixo, a gente percebe que há o vazamento. Por quê? Porque eu estou aqui apagando as partes da minha imagem. Beleza? Bacana. A gente tem aqui a ferramenta de preenchimento através de lata de tinta. E também tem o Degradê Tool, a gente vai se aprofundar mais. Mas essa ferramenta ela serve para você preencher alguma parte aqui. Tá vendo? Vamos abrir uma nova camada aqui. E vamos preencher. Porque aí ela vai de fato preencher ali de acordo com a cor que tiver aqui na nossa cor principal. Vou jogar aqui vermelho para vocês entenderem. E a gente preenche aqui. O degradê já é um pouquinho diferente. A gente vai usar também, mas não agora. A ferramenta de Blur Tool, ela serve para criar uma espécie de borramento em cima da nossa imagem. Tanto essa ferramenta quanto essa outra a gente vai utilizar um pouco menos, tá? Elas criam alguns efeitos aqui que a gente vai utilizar na parte de toque de imagem, mas por agora a gente não precisa se aprofundar nelas. Interessante a gente se aprofundar nessa questão aqui da ferramenta de Pen Tool, que seria a caneta. A famosa caneta que vai fazer a seleção. Vou ensinar vocês a utilizar ela melhor ainda, tá? Ao longo do curso. E aqui a gente tem a ferramenta de texto. Deixa eu só apagar essa questão aqui, ó, dando delete, porque aí eu consigo voltar
para a minha parte original. A ferramenta de texto, você clicando aqui, você consegue criar uma caixa de texto, tá vendo? Para você escrever de fato ali os seus textos. E você também consegue criar textos soltos. Qual que é a diferença entre um e outro? Que na ferramenta de texto convencional, o texto ele fica solto. Qual que é a diferença entre um e outro? Que na ferramenta de seleção tradicional, você consegue criar um texto convencional. Você vem aqui, por exemplo, e escreve Robson. Ok? Já na ferramenta de texto, quando você cria uma caixa de texto, você tem um delimite aqui para você trabalhar, principalmente a questão de diagramação. Ok? A gente vai fazer isso muito na parte de criação para redes sociais, quando a gente precisar enquadrar alguns textos lá e tal. Ok? A ferramenta aqui de seleção preto e branco, ela está mais relacionada na questão da caneta. Tá? A gente vai utilizar pouco essa função. Tem aqui a função de Rectangle Tool, Roundness Rectangle Tool. Tudo isso vai ser muito interessante, a gente vai utilizar bastante. Vou só mudar a cor aqui. Essa questão de navegabilidade a gente vai se aprofundar também, tá? Mas essa aula é só para a gente entender as ferramentas, o uso das principais delas. A gente acabou de criar agora um retângulo aqui, e o mais interessante é que esse retângulo aqui ele tem características de vetor. Qual que é a diferença entre vetor e bitmap, Robson? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas basicamente isso aqui é um retângulo matemático. Ele é um retângulo que eu posso esticar ele o tamanho que eu quiser e ele vai manter as características em alta qualidade sempre. Diferente de se eu tivesse um retângulo em vetor, diminuísse ele aqui e depois eu tentasse aumentar. Se eu tentar fazer isso, ele vai perdendo qualidade quanto maior ele fica, ok? Aqui não vão entender direito não, mas com o tempo vocês vão pegando essas questões, diferença entre vetor e bitmap. E aqui a gente tem a nossa ferramenta de aproximar e afastar, tá? Uma ferramenta de movimentação. A gente tem algumas outras ferramentas aqui, mas assim, eu posso dizer que em 99% dos casos, essas que eu passei vão ser as principais, tá bom? Eu vou ver se eu encontro um documento informando o que cada uma dessas informações aqui faz, para poder facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram consultar ali, mas eu acredito que lá no dia a dia, na hora de fazer, rapidinho vocês vão pegar isso aqui, porque realmente não é difícil. Beleza? É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!